começar a entrar ao vivo. Então, vamos agradecer aí a todas as pessoas que estão aqui, nossos irmãos, para mais um dia de estudo, os que estão aqui presentes na sala, os que estão ao vivo pelo YouTube e aos que vão assistir a posteriori, né? Nós já tivemos aqui uma boa audiência, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos aí num das aulas, vamos falar assim, dos estudos, nós tivemos quase 150 pessoas assistindo, né? E é o que é bom. Não precisamos de muito. Nós temos que viver aquela história, né, numa sociedade, numa comunidade, onde que a gente tem aproximação, temos mais condições de fazer perguntas, está aberto o canal para todos vocês fazer aqui pela internet, ao vivo, aliás, quem está aqui, vocês têm condição de fazer pelo chat, e tem condição depois também de assistir e fazer os comentários nas aulas que vão estar lá gravadas, né? Então, são toda uma renca de oportunidades. Então, vamos pedir então à espiritualidade, que já está conosco nesse grupo de espiritismo, de estudo do espiritismo, que nós possamos hoje entender um pouco mais sobre o bem e o mal. Que assim seja. Bom, sem então muitas delongas, vamos aqui compartilhar rapidinho. Aqui, então, nós estamos selecionando. Vamos entrar de novo aqui com a imagem do Mestre Jesus, como sempre, né? Está aí. Se a gente olhar essa foto, que eu acho que eu já falei, Jesus está aqui batendo nessa porta. Lógico que na época de Jesus é fácil de ver, né? As pessoas não, na época de Jesus não. Para aqueles que não tiverem Cafarnaum, né? Não tem esse negócio aí, não, hein? As casas lá são fechadas, não tem teto, é reto. Aliás, eu diria para vocês, entrem pelo YouTube, não, pelo Google Maps, e vão até Cafarnaum, vai lá ver aqueles 2 montículos que estão lá, que Jesus fez o Sermão do Monte, o Corneitinho estão lá, que não é nada de montanha, como você fala, até nisso valorizar o Sermão da Montanha. É o Sermão do Montinho. 2 montinhos pequenos, né? Então, vamos lá, então. Não vamos ficar mais com delongas, senão a Delúzia até fica brasa comigo, não é isso, Delúzia? Não, senhor. Vamos lá, então. Começando aqui. Olha aí, o bem e o mal. O bem e o mal, aqui eu coloquei aqui essa imagem que está aqui, nós estamos aqui em cima, né, no fio da navalha, se a gente colocasse se fosse uma navalha. E a imagem de fundo dá bem para representar toda essa questão. Se nós tivéssemos olhos de ver, aqueles que não têm aí a questão da vidência nem nada, se estiver vendo, olhando isso aí, como está lá no André Luiz, já que não vamos falar de quem? Vamos falar da literatura que nós temos lá no nosso lar, mensageiros, os mensageiros, onde que o André Luiz vem passar uma semana aqui na nossa faixa, até aqui, e ele vai contar que tinha espíritos em cima dos ônibus, nas marquises, quer dizer, uma festa. Mas a gente não dá bola, a gente não vê e fala, não, isso aí é... Não. Entra para um lado e sai para o outro. Então, vamos aqui, olha. O módulo aqui agora, já vamos terminar hoje esse módulo 2, que é a lei divina natural. Vamos estar para o roteiro 2, o bem e o mal. E aí vamos ver os objetivos específicos, vamos conceituar, ou pelo menos eu vou tentar aqui dentro, que nós temos essa apostila, né? Essa apostila aí, que eu acho até que eu encaminhei de novo essa apostila para vocês, se não estiver enganado. Encaminhei aí, Adelúzia? Hein, Adelúzia? Você não está me ouvindo ou está ali? Encaminhou, sim. Tá. Vou só explicar a questão que eu estava vendo. Eu não vou desmentir você, Adelúzia. Aquela apostila que você mostrou, tal, aquela apostila foi a FEB, né, que começou os estudos com aquela apostila, que está até no início da capa, tem lá no canto superior direito, tem lá uma indicativa da apostila lá nova, dessa nova, que também não... Mas tudo bem, que não vai ficar muito tempo, tá? Como eu falei para vocês. Soltaram, os temas ficaram mais misturados, quer dizer, vai mudar, né? Então, é essa aí que nós estamos usando, que os roteiros estão aí. Mas ela ainda vai ver que os roteiros ficaram misturados, mas são, em síntese, a mesma coisa. Tá? Não se muda o time que está ganhando.
Então, está aqui, nós vamos conceituar o bem e o mal e nós vamos esclarecer por que o homem instruído tem mais responsabilidade de praticar o bem. É óbvio, Jesus falou assim, quer ver? Acho que vocês sabem o que eu vou falar. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Pensem nisso, hein? Todo mundo, eu vejo espíritos pensando assim, não, eu vou desencarnar, vou chegar lá, tudo bem, numa boa, meu pai foi na frente, já comprou um pedacinho lá do nosso lar, que ele já está lá que nem o nosso lar, já está lá pintando lá uma casinha, vou chegar lá, botar os pés para cima e vou assistir televisão e está tudo certo. Não é assim, não. Não é assim, não, hein? Não é assim. E vamos, então, estudar para ver na literatura, tem vários livros que explicam bem essa passagem. Então, daqui, ó. Olha só, vamos começar bem devagarinho, vamos lendo e fazendo as pontuações que se forem necessárias. O bem e o mal, né? Está aqui o título. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Eu não vou perguntar para vocês, estudiosos da doutrina, quais são os atributos de Deus, para não criar confusão. Uma pergunta dessa, a gente faz assim, uma pergunta dessa no curso, nessa altura, para quem está ao vivo, um exemplo, como a gente faz lá na federação, quando a gente faz essa pergunta lá na aula, ao vivo, quais são, então, os atributos de Deus? Eu já perdi uns 10 alunos ali, uns 5 vai embora, não volta mais. Não sabe, né? Vamos estudar. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que não seja ininteligente, mal ou injusto. Isso é óbvio, não nascemos para ser bandido nem nada, isso faz parte do nosso crescimento. Uns crescem mais rápido, outros crescem mais lento. O mal que observamos não pode ter nele sua origem. Deus, resumindo, toda essa lâmina, Deus não criou o mal. O mal é o bem não compreendido. Tá? Mas quando eu era neném não sabia. Sabia sim. Estava lá na nossa intuição, porque nós estamos vendo aí, hoje, com o advento da internet no YouTube, nós estamos vendo um monte de criancinhas que a gente fala até excepcional, que antigamente excepcional era que tinha com defeito, né? Aqui voltou. É isso? E hoje estamos vendo aí os gênios aí. Olha o Emmanuel aqui agora. Com efeito, esclarece Emmanuel, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, olha aí, gente, nós aí, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Olha, ele sintetizou, bonito o Emmanuel. Né? O Emmanuel, eu gosto de ler Emmanuel. Olha, porque eu falo, vocês leem o Emmanuel vai conduzindo a leitura desse jeito. Se vocês lerem o André Luiz, vai de outro jeito. Se vocês lerem Joana de Ângeles, que é a outra potência, vocês vão ver outra coisa. Viana de Carvalho, escreve de outro jeito. É assim que é. Cada um, o espírito, tem a sua digital. Então, aqui, ó, urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Olha o que o Emmanuel está dizendo aqui. Urge, é urgente recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Olha aí, está dada a lição. Vê depois que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providências divinas. Vocês viram aqui uma coisa que está escrito providências divinas? Isso não é erro meu de digitação, não. Procure o livro que está lá. Quando eu vi isso aqui, eu tive aquela história. Eu vou atrás do negócio. Mas por que foi escrito divinas? Providência divinas. Por que será?
Uma das coisas que tem na lei divina, gravada por Moisés, naquela questão que foi aquelas tábuas de madeira, não, de pedra. Aqui ela foi o primeiro exemplo de pictografia, né? Foram escritas naquelas pedras. Então, está ali, olha. Sabedoria e na providências divinas. Nós estamos pegar essa palavra providência, entra o que é? Olha, é ação divina. Então, está lá os 10 mandamentos. Mas aqui não está escrito aí, mas aí tem que esforçar, pegar aí, né, os contextos e indo analisando o que é isso, Você não fica assim, né? Olha ali, ó. Vê depois que o mal, essencialmente considerado, a essência não pode existir para Deus. Deus não existiu, não quer mal, não quer bomba atômica, não quer nada. Não quer rivalidade política, nada disso. E ainda as pessoas estão falando em nome de Deus em todas as campanhas eleitorais que a gente escuta, estão falando graças a Deus, que não sei o quê. Com todo respeito, nós vimos aí até Olha, eu tenho que falar porque não está entalado na minha cabeça um senhor que apareceu transvestido lá de sei lá o quê, né? E as pessoas humildes vão acreditar naquilo. Até acreditam no Henry, né? No Henry Cristo. Acredita em tudo. A pessoa acredita até em qualquer coisa, paga, às vezes, para milagre. Então, a ver depois que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus. Então, não existe o mal. Em virtude de representar um desvio do homem. Do homem da onde? Das leis divinas, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre o Pai, generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas como Jesus e os seus prepostos são seus colaboradores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra os desvios das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com as forças de suas responsabilidades educativas. Olha aí, tudo que nós temos, seja qualquer religião, é educativa para nós. Os erros são do ser humano. A fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Eu tenho dito, às vezes, às pessoas, e vocês têm que analisar também, que não é só a gente fazer caridade, fazer isso e fazer aquilo, e pensar, eu estou fazendo, eu acho que eu vou pular para o nosso lar. Não vai, não. A maior caridade que tem que fazer conosco mesmo é a nossa evolução. Nós fomos criados para isso. Se nós não pensarmos e criarmos esse efeito conosco, nós não estamos ajudando os outros, porque nós não temos condições. Joana de Ângeles, vaso sujo, água suja. Eu pergunto, será que nós estamos limpinho? O nosso vaso, o nosso corpo está limpinho? Pensemos. Está aí, o bem e o mal. Dessa forma, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. 10 mandamentos cravados. Muitos espíritas não sabem quais que são os mandamentos e nem a sua ordem. Dessa forma, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Não matarás, não tem lá, vírgula, exceto o boizinho, a vaquinha, o cabritinho, para mim comer a costelinha dele. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. De novo, olha. Para quem não sabe, os menos assim, Marcel Benedetti, um grande autor, inclusive Chico Xavier, também nos revelou, e também os livros da codificação, vamos falar dos animais no plano espiritual. Ora, que animais são aqueles que estão lá? Então, a coisa lógica e óbvia de pensar é o seguinte: olha, nós estamos fazendo mal quando matamos um irmão inferior e comemos eles ainda, parecendo ainda daquele pessoal da caverna. Nós já adiantamos bem, hein? Mas é tão gostoso uma picanha sangrando. É isso que a gente sabe, é sangue. Nós gostamos do sangue. Não, eu gosto bem passado.
Agora, quem que desencarna? Vocês já viram o coração de uma vaquinha? É igualzinho ao nosso. Ou de um boizinho, é igualzinho igual ao nosso. Tem gente que ainda vai na churrascaria e fala, passa aquela pessoa com aqueles espetos de coração de frango, e deixa aí, ó, passa, não, desce tudo, desce tudo, desce tudo, desce aí que eu vou comer tudo quanto é coração do franguinho. Pensem, meus irmãos, pensem direitinho. Eu não estou fazendo apologia contra a carne, mas nós já evoluímos. Nós já evoluímos, hein? Tem um capítulo aí que chama-se Treino para a Morte, de Humberto de Campos, que é treino para a morte. Ele vai falar, olha, é bom vocês tirando aquele depósito de animais mortos de dentro do seu estômago, porque é uma coisa, o vício que nós temos aqui, nós vamos morrer de vontade. Por quê? Quando nós encarnamos e formos para o plano espiritual, lá não tem cigarro. 1, não tem bebida. 2, não tem açougue. Aonde nós vamos ficar? Nós vamos ficar futricando o churrasco aqui na Terra. É que eu falo assim, as pessoas ainda bem que não vê aquela multidão de espíritos. Aliás, tem um livro aí do João Nunes Maia, que ele vai falar, um livro chamado Iniciação. E tem outros também aí que vai falar como é que é aquele matadouro. Né? Comer a carninha, não vemos o que o animal chorou antes. Mas tá bom, vai, deixa para lá. Por isso, eu só estou falando, olha, é infringir a lei. Lei de Deus. Não matarás e pronto. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Basta para isso que aplique a si mesmo o preceito de Jesus. Vede o que querereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não faça aos outros o que você não gostaria que os fizessem para você, né? Não faça aos outros. Note-se, entretanto, que a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, olha, o bem é uma coisa, o mal é outra. É inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Está aí de novo o que eu disse, né? Se nós não se melhorarmos, não adianta fazer 1000 coisas que as pessoas... eu vou todo dia lá no centro, eu vou lá, dou passo e faço isso. Bacana, não fez mais que obrigação. Mas vem lá, o que você mudou? Não, eu não. Bom, então está aqui. Ó. É importante que o homem conheça os seus limites. Olha lá a mesinha aí, gente. A lei natural nesse cientista ele guia seguro desse proceder, como explicam os espíritos superiores. Quando comeis em excesso verificais que isso vos faz mal. É fácil de pensar, né? Faz mal. Por que eu estou comendo? Gula. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Olha aí, sois punidos. Aqui só um pouquinho meio de cólera, né? Essa questão aqui. Mas é uma explicação que também temos que traduzi-la. Deus, como nós já lemos na lâmina anterior, Deus não pune ninguém, já existe a lei. E nós vamos nos punirmos. É diferente, hein? Mas, às vezes, pela nossa infantilidade, às vezes precisa escrever um pouquinho com mais tinta, né? Dá uma forçadinha na caneta. Aí, quando excedeis dessa medida, sois punidos por nós mesmos. Comer demais, vai ter dor de estômago. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Pô, tem gente que passa com a dor de barriga à noite aí, que é um negócio. Hein? Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Vai culpar todo mundo, mas ele é um santo. Ou nós, ou eu. Aí, a lei de Deus é a mesma para todos, não tem desigualdade, assim como o nosso cérebro é igual para todos. Não existe, a ciência já provou, não tem diferença nenhuma de cérebro para outro. O mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O que é vontade, nós já falamos aí, estudamos recentemente, estamos estudando o Livro dos Espíritos e todo.
Vontade é isso aqui, não é livre-arbítrio. As pessoas confundem, mas eu tenho livre-arbítrio, se eu quiser comer, eu como. Não, você tem a vontade de comer. O livre-arbítrio você teve lá no plano espiritual, como nós lemos agora na segunda-feira, né? Lá no Livro dos Espíritos, diz praticar. Nós combinamos o show lá em cima, quando nós descemos, nós vamos fazer o quê? Pensa bem, um teatro, os atores recebem lá o texto, decora, faz. Mas, se eles esquecerem o texto, eles vão fazer ali na hora, no improviso. É mais ou menos assim o homem. Se a gente puder também arranjar essa imagem para a gente colocar. Nós ensaiamos lá em cima, marcamos o que queremos, escolhemos o que queremos. Ah, eu quero morrer com 50 anos. Chega com 50 anos, não sai daqui. Vai sair, sim. Acabou o combustível. O que vai acontecer? Vai voltar lá, vai ficar lá, vai voltar para a erraticidade. O bem é sempre o bem, e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem, rico, pobre, juiz, não importa, médico. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Olha, parou, agora aqui vai começar o trem ruim. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Por isso que às vezes eu digo, às vezes eu brinco, falo, é bom não estudar o espiritismo, não, que não vai ter trégua, não, hein? Os espíritos não afinam, não. Olha a imagem aí, o senhor ali fumando aí, não sei quantos cigarros aí. É uma coisa legal, né? Acho que eu voltei aqui demais, vamos voltar aqui. Está aí. Então, quanto mais nossa. Quer fumar? Fuma. Vamos pegar esse exemplo daí. A responsabilidade dá todos, dá câncer, dá uma série de coisas. Vai, inclusive, afetar na virilidade do homem. Tá certo? Vai ter uma série de coisas que a ciência já falam hoje. O pessoal da AME, aí com quem eu trabalho, eles falam. Eles vão lá para a Europa, aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil é difícil. E vão estudar essas performances daí. E aí vem ver o homem. Eu bebo. Se fosse sólido, eu chupava. Que beleza, hein? Vai ver depois. Aí depois fica doente. Ai, meu Deus, por favor, orem por mim. Orem por mim. Aí você fala, mas orar como, meu filho? Não tem o que orar, não. Olha, as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Olha, tem a questão da circunstância, hein? Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. O que tem em outras palavras? Olha, não precisa dizer que é pobre, rico, olha lá, que é a consequência da posição que o colocou, porque nós temos que ver a questão 621 do Livro dos Espíritos está lá dentro, as leis estão dentro conosco. Seguindo aqui, está aqui, tudo bem ou mal. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído, que pratica uma simples injustiça, do que um selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Se você for na selva até pouco tempo atrás, você ia lá, os índios tacavam flecha, matavam as pessoas, porque eles tinham instinto de defesa. Você estava invadindo o perímetro deles. Agora, o homem que está indo lá sabe da existência deles e tudo mais, e vai lá e dá tiro nos meninos. Então, ele vai ser mais culpado, né? Não vai? Vai, ele está sabendo que ele está indo no lugar errado, que as pessoas estão lá. Mas vai dar terra para o indígena. Cada um com as suas posses, mas tem gente que quer mais do que pode, né? Tem gente aí, que eu vou falar para vocês, tem terra aqui no Brasil que para 3 gerações para frente. A ambição desvairada, o orgulho, o egoísmo, entre outras paixões inferiores, pode levar ao homem a destruir o seu semelhante. Como? O simples fato de hoje, está muito na moda, muito em voga, aí falar
Fake news. Fake news. Eu nunca vi tanta mentira quanto eu estou vendo hoje. Um falou que não sei o quê. Você vai, pesquisa e fala, mas não falou. Não falou isso. Não é isso, não fez isso, não sei o que. É uma mentirada que pega os mais desprevenidos, né? Aqueles que não têm o conhecimento, pega os desprevenidos. Mas ai de que... Olha, o escândalo, Jesus também pontuou. O escândalo é inevitável, mas os ai de Jesus, mas ai de quem os fazê-los, né? Não. E enganar o semelhante com fake news, para ficar bem bonito aí, já que nós estamos atualizados, vai ter sérias complicações, porque quando a pessoa chegar do outro lado e ver as bobagens que ela fez, ela vai, se ela não aceitar as bobagens, ela vai reencarnando, até onde ela vai depurando, que é uma depuração cada encarnação, até chegar numa e ela fala, não, agora que eu aprendi a lição. E eu estou aqui, renitente, aqui fazendo bobagem. Ora, dizem os espíritos superiores que essa necessidade desaparece, né? E fala mentira. Entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência, passando por uma outra existência, perdão, né? Cada vez que nós vamos encarnando, esse é o processo, é depuração. Nós aprendemos lá na reticidade, chegamos aqui, escolhemos um plano de reencarnatório e fazemos. Olha, só tem uma coisa, plano reencarnatório também, como está lá no Tado dos Missionários da Luz, só faz também aqueles que já têm um pouquinho de condição, hein? Porque tem uns aí cabeça de bagre, como expressão, tem uns cabeça de bagre que aí os espíritos amigos, familiares, vai lá e fala, vamos fazer isso por ele aqui, ó. Vamos dar essas missãozinhas facinha para ele, né? Para ele encarnar lá e progredir. Mas ele chega aqui e falseia de novo. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor compreende. Está sendo insistente aí a doutrina nessa passagem. São vários exemplos aí. Essa compreensão se expressa, por exemplo, quando, nas situações de legítima defesa, o agredido busca salvar a sua vida, ou ainda quando nas guerras procede com sentimento de humanidade, ou seja, vão tentar nas guerras, aquela coisa, vem de prender, de matar, vão tentar fazer de refém aquele irmão nosso está na guerra, cada um está do seu lado, né? Depois leva lá se não lembra aqui o nome, lá vai para a delegacia e põe lá preso, né? Mas não mata, não maltrata, depois dá comida, tal, essas coisas todas. É assim que deveria ser, pelo menos essas diferenças aí, como está aqui explícito. Nas guerras, tem que proceder com sentimento de humanidade. Bom, agora é engraçado assim, a igreja falar, né? Você vê, a igreja católica, durante aí alguns séculos, alguns 2 séculos, né? 200 anos, tivemos aí as cruzadas e foi uma matança generalizada em nome de Cristo. Por isso que nós temos um karma violento aí sobre essas questões no planeta, né? E parece que isso aí pendura até hoje. Eu estou vendo muita gente falar em nome de Deus, mas não pratica nada. Porque quem falar em morte, em agredir o semelhante, não está tendo nenhuma, né? Deixa eu ver aqui, parece que eu adiantei. Vamos ver aqui, eu acho que eu falei essa aqui, agora eu perdi um pouco. Essa compreensão se expressa, por exemplo, eu falei, tá. Olha, aquele que induz, olha, tem problema da indução, hein? Aquele que induz o seu semelhante a praticar o mal pela posição em que o coloca, tem mais responsabilidade do que este último. É aquele que é o chamado, como é que fala? Assassino, mentor, que criou o crime. Ele é o mentor, o outro foi lá e cumpriu ordem. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. É o mentor, né? Vai lá e fiquem fustigando um casal a brigar, e um amigo brigar com o outro. É assim, pequenos detalhes, mas a lei é a mesma. Vamos ver aqui. Olha. De igual modo, aquele que, embora não praticando o mal, olha bem, hein? Aquele, né, esse malandro,
Olha, de igual modo, aquele que, embora não praticando o mal, se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto esse, uma vez que aproveitar do mal é praticar dele. Eu citei antes, só para a gente pegar esse gancho aqui muito bem, encaixar aqui mais firme. A responsabilidade de um farmacêutico que vender uma pílula para uma pessoa praticar o aborto, ele está enquadrado aqui, hein? Ele vai falar assim, não, mas é o seguinte, a pessoa... como é que chama? A pessoa foi lá e comprou, eu não tenho nada com isso, eu sou vendedor. É? Não, vai explicar isso lá em cima, na hora que chegar lá, você explica lá. Para mim, não precisa explicar, tá? A gente está aqui. É tão culpado. Olha, analisa aí, eu conheço, meu funcionário morreu por não ter tomado a vacina e nem ter usado máscara. Analisem só. Analisem. Não vou falar nada, não. Está bem escrito aqui agora, olha. Se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este, uma vez que aproveitou o mal, é praticar. Aproveitar do mal é praticar. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, dele tira partido. E que o aprova, aliás, perdão. Já bebo uma aguinha aqui. É que o teria praticado, se pudera ou se ousara. É o covarde, né? O covarde ele age dessa maneira, né? Vou lá, incentivo, tal, mas eu não pratiquei. O cara fez porque queria. Né? Então, é mais ou menos assim. Nós estamos muito atrasados ainda, né? Olha, pode-se dizer que os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre se incluam os flagelos naturais. Se nós olharmos, olha isso, se nós olharmos essa imagem que está no fundo aí, nós vamos entender. Deixa eu voltar aqui. Olha isso, aqui, tsunami e tudo mais, né, esses furacões e etc., está aqui, vai destruir. Mas são chamados flagelos naturais. Todos os flagelos que tem também aí na doutrina para a gente estudar, que não é o que nós vamos entrar aqui agora, mas eles são proporcionados para alavancar o progresso. Como assim? Depois de não sei o quê? Ah, mas morreu gente. Não tem problema. Morreu porque estava na hora de morrer. Ninguém morre na véspera. Nem peru morre mais na véspera hoje, né? Aliás, hoje nós ficamos comendo uma coisa que eu estou vendo, se vocês pesquisarem, nós comemos Chester. Não existe uma foto desse bichinho chamado, que depois dá o nome de Chester. Porque se vocês vissem a foto de um Chester, vocês não comeriam ele, não, porque é um monstro. É um monstro. Criado pelo homem, para recursos financeiros, sabendo que a população os comeria. Né? Então, vamos indo aqui. Ó. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. Olha aí. Acontece aí essas coisas do tsunami e tudo mais, depois vai alavancar. Eu me lembro quando um avião caiu, aqui saiu do Rio de Janeiro e ia para a França e caiu, uma parte do oceano ali, os pilotos entravam às cegas, não tinha nenhum auxílio, nem de radar, nem de fonia, nada, não tinha satélite jogando imagem dali. Precisou que o Boeing caísse e morresse uma série de gente para chamar a atenção do que estava errado. Parece-me que, como eu trabalho na aviação, parece-me que a mesma coisa não acontece na nossa floresta amazônica. Né? Diz que vão instalar lá, instalar cá. Olha, conheço um bando de pilotos que vêm lá na Bolívia trazendo narcotráfico. Inclusive, vários deles já tiveram aí bem expostos aí na televisão, lá na escolinha, né?
Olha, é só procurar o passado e ver aí o que está aí, essas pessoas. Eu fico com. Eu não vou nem falar para eles, porque eles não estão nem aí, só pensam em dinheiro. Mas falam, meu, você está arranjando uma complicação para você para mais umas 10 encarnações. No mínimo 10. Porque você não vai se perdoar de ver tantos filhos viciados, dependentes, roubando dinheiro dos pais, roubando dinheiro das pessoas. Sendo que você ocasionou, você foi lá e buscou o brinquedo e deu na mão deles. Aí a gente tem que ser honesto. Eu vou ter dó dessas pessoas aí que faz isso? Não, eu vou querer que eles se transformem. Vou orar para eles se transformarem. Mas a justiça divina será feita. A dos homens, o advogado está na porta da delegacia para tirar eles. E, aliás, hoje é facinho. Você já chega lá, já tem a questão de julgar a custódia, já dá para estar lá o prêmio, o valor da. Como é que fala? Nada. Paga lá, não sei, R$100 e a pessoa está na rua. É engraçado que é o seguinte, eu escutei aí recentemente que. Oi, fala, Francisco, precisa ativar o som aí para você falar alguma coisa? Você lembrou o nome aí? É a custódia, né? É o valor da Paga fiança. É, a fiança. Paga fiança. Paga a fiança. Agora, pobre paga a fiança? Não, pau nele, fica fofando. Quer ver uma história, Francisco? Vocês devem saber aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, um rapaz, isso já teve várias histórias. Um rapaz aqui entrou, roubou 3 panelas no mercado, está há 3 meses preso, porque os advogados que fala do Estado não foram lá para fazer o valor da custódia. Mas, coitado do cara, era pobre, não tinha nada, ele ia vender as panelas, pegou as panelas para cozinhar. Ele é morador de rua, está lá, socado lá dentro. Agora que foi descoberto, a imprensa foi lá, juntou lá e pagou a fiança para o rapaz sair. Mais um cara, no mesmo dia, um cara que matou uma pessoa, entrou, o advogado já chegou, custódia, a fiança, está na rua, um bandido. Um ladrão. Vocês vejam a incongruência do ser humano. Se você matar um passarinho, você vai em cana e é inafiançável. Matou um passarinno. Você pode matar a mulher, a sogra, os filhos, você vai lá. Eu custódia, você vai responder o processo de liberdade. Depois você vai lá para o Paraguai, sei lá para onde você vai, ver se vai achar lá no Paraguai. Ah, meu Deus. Mas dá um o que interessa aqui, que tal? Tendo o homem que progredir, isso é a lei. Os males a que se acha exposto são estimulantes para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a procurar os meios de evitá-lo. O quê? O mal. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Está vendo? É através, se a gente usar até através do mal, se produz o bem, hein? É o que está escrito ali. O espírito se entorpeceria na inatividade. Nada inventaria, não teria avião, nem descobriria. A dor, aí vem, olha, tá vendo? Para quem não fez nada, hein? É bom a gente ver. O que será que a espiritualidade está passando? A dor é o aguilhão que o impele para a frente na cena do progresso. Ah, eu estou com dor? Será que eu trabalhei? Será que eu não fiquei assistindo muito futebol no domingo? Será que eu não fiquei muito agora no WhatsApp? O que eu estou fazendo? Então, aí vem a dor, né? Aquela coisa, o aguilhão, um espeto. Dá uma empilida no cara para o cara sair correndo. E assim mesmo, o cara só toma um aguilhão, mas não sai. Né? Tá aqui, ó. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição e da sua cupidez e dos seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras, tá vendo? Aí, ó, tá aí, tá apontando. Aí a causa das guerras e das calamidades que estás a acarretarem. Das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte. Da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, está aí explicando, já foi ali embaixo, fechou, pontinho, está aí.
as enfermidades, elas não foram... Olha, eu vou falar assim, quer ver? Rápido. As enfermidades todas, em mensagem do doutor Bezerra de Menezes, pela doutora Marlene Nobre, etc., etc., e conversa aí no livro dela, está lá também, ela já tinha falado antes. Olha, é de usar de lógica e razão que Deus não inventou as enfermidades. Alguém discorda disso? Deus não inventou a dor de dente. Por que tem dor de dente? Vai comer doce lá longe, meu irmão. Não escova os dentes, vai ter dor de dente, vai ter cárie. Deus nos deu inteligência. Como? Para progredir. Vamos lembrar que os homens da caverna deviam ter um bafo de onça bravo, hein? Eu acho que quando eles iam namorar, quando alguém fala assim, meu amor, é o jeito deles, né? Não sei nem que língua eles falam, meu amor, a pessoa já desencarnava, meu. Né? Meu amor, a pessoa, ih, morreu. Então, é uma coisa. Né? Hoje tem pasta de dente, é bom escovar os dentes 3 vezes por dia. Tem gente que escova uma se lembrar, né? E quando ele abre a boca assim, vocês me desculpem aí, mas. Ah, meu Deus, não vou falar, não. Então, olha, de novo, 3 vezes escovando os dentinhos, já chega lá do outro lado à noite escovar antes de dormir. Por quê? Para quando chegar lá do outro lado, porque o espírito é uma cópia, o perispírito é uma cópia do corpo físico, o físico não escovou a boca, vai chegar lá, vai. Inclusive, tem o pessoal aí que faz sátiras aí, que tem um negócio deles que eu assisti lá, o espírito não escovou os dentes, chegou lá quando abriu a boca, quase que todo mundo, os espíritos morreram tudo. Ele já chegou demonstrando a capacidade dele. Né? É assim mesmo, o cartão de visita. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência, olha lá as leis divinas, a consciência lhe traça a rota. A lei divina está gravada no coração. E, ao demais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados, que vêm aqui conosco trazer a missão de esclarecer Buda, Maomé. Maomé inventou o islamismo. Por favor, leia. Leia aí o Bhagavad Gita, né? E leia todos os livros de todas as religiões. Vocês vão ficar espantados. O que o homem interpreta errado por bel prazer? As mulheres lá, não sei o quê, tá, não pode usar, tem que usar o álcool, aquele negócio lá, esqueci o nome também, foi mal. A burca. A burca. É de uma infantilidade. Ler um texto, lendo o Alcorão, as pessoas não entendem. A mesma coisa, tem muitas das coisas que estão na Bíblia que ninguém entende bolufas. Por quê? Porque deveria ser ensinada por quem? O Velho Testamento. Deveria ser ensinada por hebreu, que entende a língua judaica. Não por... Jesus nasceu na época lá do outro lado. Demorou 1.500 anos para se chegar... Já tinha vida aqui, tinha os índios, para se chegar alguém aqui. E agora nós falamos que Deus é brasileiro. Que Deus não sei o quê. Né? Tá certo que está lá, né? No caminho da luz está lá, que está aqui a terra do cruzeiro, e vai explicando. Mas vamos ler aqui, então, para a gente ir para o final. Então, aqui, ó. A nossa consciência, que está aqui notada, olha interessante aqui, lhe traça a rota. A lei divina, olha aqui o sentido figurado, nós sabemos que não tem lei nenhuma no coração, é simplesmente anda mantendo tradições. Já me perguntaram, por que o Espiritismo não atualiza essa parte que está no livro dos Espíritos, no livro do Evangelho? Não precisa gravar, não precisa tirar. Eu acho que nós já temos condição hoje de entender um texto, exegese, né? Vamos estudando as coisas para não cair, né? Levar o pé da letra, a letra mata. Então está ali, olha, e está gravada no nosso coração. É aquela coisa, o amorzinho, né, que faz hoje lá, nem sei como é que faz esse negócio aí. Gravado no coração. E ao demais, Deus lhe lembra constantemente. Constantemente está mostrando para nós ficar esperto. Bom, se o homem se conformasse rigorosamente... hein? Aí a coisa ficou pesada agora, hein? Olha, se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia
aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Aqui está uma paisagem de quem vai ficar na terra, como Jesus asseverou. Bem-aventurado os mansos, pois esses herdarão a terra. E para se tornar manso é só cumprir as leis de Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Porque se eu não me amar, eu não tenho capacidade de falar que eu amo o próximo. Isso aí é hipocrisia. Por isso que Jesus falou várias vezes, ô raça de víbora, hipócritas. Olha, naquele tempo, se Jesus voltasse hoje, ele saía correndo. Não, aqui não fico aqui não, errei. Tomei a nave espacial errada. Então, está aqui, olha. Se assim não procedesse, e por virtude do seu livre-arbítrio, sofre, então, as consequências de seu proceder. Esse programa hoje está muito sensível, está com uma sensibilidade tão alta que eu fico até abismado aqui. Agora eu não sei, eu estava numa tela aqui, espera um pouquinho só, que eu acho que eu... Projeto, está aqui, está ok. Aí, Vitalos, também lembro, lembra Centro do Progresso. Está aqui. Então, está aqui. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem, sempre o bem. Deus não fez o mal. Em si mesmo, encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Tudo. A consciência lhe traça a rota. A lei divina, essa que eu falei aqui agora, a lei divina está traçada no coração e assim por diante está aí. Vamos devagarinho aqui. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm de seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição. Vocês veem que ele repete, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras, né? Não sei se eu... Mas eu vou guardar os vazios. Bom, não sei se eu apertei o botão errado aqui, mas... Deus promulgou as leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem, levanta em si, traça, tal coração, acho que eu apertei aqui, deixa eu ver aqui, vamos para frente. Essa aqui já fez também, vamos ver aqui. Olha, entretanto, Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Mas, olha, aqui já, se a gente entender direitinho, eu já disse, Deus não inventou o mal. Mas como sabendo, porque Deus tem a presciência, né? Sabendo pela experiência de outros orbes que já passaram por esse caminho, né? Nós não somos exclusivos na criação. A Terra é um planeta de prova e expiação. Não, olha, só a gente pegar o gancho do Capela, já foi também, e outros também foram. Então, com essa experiência, está ali, Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que o próprio mal faça que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável, impõe ao homem a necessidade de mudar de vida, através das encarnações. Instruído pela experiência, encarnações de novo, aí, né, no caso, se sente compelido a procurar no bem o remédio. Ele nem sabe por que ele procura o bem, mas ele sabe o que tem que fazer. Sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Leiam da sua vontade, tá? Mas se quiser deixar livre-arbítrio também, não vamos também criar, né? Quando a gente tenta, como a gente fala, dentro de um processo progressivo, a gente tenta ir passando as coisas que estão sendo estudadas hoje e que aqui foi passada nessa questão, esses primeiros livros, que vão advir outros, com certeza. Jesus, na época dele, falou, olha, os apóstolos perguntaram, ele falou assim, olha, eu não posso falar tudo para vocês, porque perguntaram para Jesus, por que o senhor fala por parábolas? E Jesus falou, olha, eu falo por parábolas para que se eu falar de outro jeito, ia falar mudando um pouco aí, se eu falar de outro jeito, vocês não vão entender. Já pensou Jesus falando de física quântica para Pedro? Pedro ia falar, não, mestre, não, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. Vamos lá. Então, quando toma o melhor caminho,
é por sua vontade e porque reconheceu aos inconvenientes do outro. A necessidade, pois, se constrange. A necessidade, pois, o constrange. Tem que melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Hoje nós estamos aí com tantos adventos de telefone. Hoje os carros, praticamente, que era um sonho que a gente via só em filmes futuristas, os carros hoje andam sozinhos. Os carros andam sozinhos. Pode dizer-se que o mal é a essência do bem. Está vendo? É a ausência do bem, perdão. É isso só. Como o frio é a ausência do calor. Olha aqui, né? Que analogia interessante aí. Assim, como o frio não é um fluido especial, não é, também o mal não é um atributo distinto. É o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal, olha, não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem, que somos só do homem procede o mal. Quando toma um caminho, é por sua vontade. Vocês vendo que eles vão falando? Livre-arbítrio, vontade, são coisas que no ensinamento cristão, nos evangelhos e outros livros, tinha essa coisa. Então, há necessidade de se fazer devagarinho essas colocações para as pessoas entenderem melhor. Está vendo que você vê agora já não usou a palavra livre-arbítrio. Olha, quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Vai indo dentro de uma questão lógica, né, que fica muito claro. Olha, pode-se dizer que o mal... apertei errado de novo. É isso? Deixa eu ver aqui. Olha, na sua criação, houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente a vontade, a vontade por seu guia às leis divinas, evitá-lo há sempre que o queira. É só lembrar, assim, quando a gente vai fazer qualquer coisa, fala, será que Jesus faria o quê? Desse jeito ou desse jeito? Não, eu li no Espiritismo que é o bem, então eu vou fazer o bem. Não vou desejar mal a nenhum político, não me interessa nem nada, né? Então, tá aqui. O mal não tem, pois, existência. Olha, o mal não tem, pois, existência real. Não existe a realidade no mal. Não há mal absoluto no universo. Mas, em toda parte, a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior. Então, nós estamos lentos. Está dizendo aí nós vamos criando mal. Porque quem não faz o bem já está fazendo mal. Em toda parte, se exerce a ação de uma forma, de um poder, de uma coisa que, conquanto nos deixe livres, nos atrai e arrasta para um estado melhor. Que eu falo, não é proibido a pessoa ganhar dinheiro com suor. Não é proibido, comprando coisas nem nada. Não, eu vou comprar e vou dar tudo. Não é dessa maneira, você está me dando coisas demais ou não bem pensadas por pessoas que sabem. Nós vamos acabar dando dinheiro para pessoas que não vão trabalhar, porque nós estamos pensando que estão fazendo bem, mas estão fazendo mal, porque elas não vão trabalhar, vão ficar dependentes e nós vamos acabar criando eles para o resto da vida. Olha aí, por toda a parte, a grande lida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de imenso esforço, com o suor do seu rosto, a sensibilidade, o sentimento, a vontade, o amor. Muitas das vezes é que eu falo, nós temos que ajudar essas pessoas
E como a gente faz lá no Jardim Ayala, aqui na periferia de Aparecida, e lá ajudá-los a montar lá tendas para fazer, pegar aquelas crianças lá e adultos, a ensinar, a escrever, fazer. Porque a gente já vê que o Estado em si não quer nem saber. O Estado vem com uma falácia aí que engana nós aí, mas nós sabemos aí, a Casa de Eurípides é um exemplo disso. Se não correr atrás dos empresários para sustentar a Casa de Eurípides, não fica pensando que vai ter lá que o Estado vai mandar dinheiro, que não manda, não. Ora, em suma, diremos que o bem é um único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Nós temos que realmente, nesse processo encarnatório, passar ainda agora para o planeta de regeneração, para aí agora nós afinarmos, para que quando nós chegarmos num momento de estarmos ditosos, nós não vamos mais cometer nenhum deslize. Já pensou você num planeta ditoso e soltar um palavrão lá? Que história é essa? Vão jogar, vão jogar o cara de novo lá para o primitivo. Ô, seu... Não, já chega, você vai para lá. Chega, já ganhou o passaporte, você está aqui por engano. Ah, não, mas não, eu já falei, eu entro aqui no elevador. Está lá umas meninas de 15 anos, estão indo para o colégio, mas fala cada barbaridade que eu acho que eu abaixo a cabeça. Eu falo, meu Deus do céu. Eu fico pensando, tá, não estou pensando mais nada. Tá bom, tá tudo certo. Vamos deixar ficar para ver como é que fica, seria o ditado. Cada um segundo as suas obras, e vamos nós aí, como Jesus está batendo. E estamos aí para ver se nós chegamos ao fim de uma boa jornada que nos antecede a cada momento. Aí, ó, eu estou mais para esse lado aqui, ó, tá vendo? Vou para cá, assim, ó. Estou do lado do meu anjinho de guarda. Eu vou falar para esse aqui que está aqui, ó, né? Ô, amiguinho, vai devagar. Cada um está com o seu aí ou não? Então, presta atenção antes de dormir aí. Olha, não vai deitar em cima do anjinho aí, botar a cabeça assim, pá. Não, eu não sei se em cima do anjinho que você mata o anjinho. Bom, vamos lá então, mais uma vez. Chegamos à conclusão desse estudo. Acho que eu vou falar na por nada, ficou batido e rebatido o bem e o mal. Nós somos artífices de nossas vidas. Nós sabemos o que fazemos. A doutrina espírita, essa excepcional doutrina, que não nos exige nada, ela nos ensina a praticar, a fazer o evangelho no lar. Por favor, tire a palavra culto, culto do evangelho no lar, não tem nada de culto. Ninguém vai cultuar. A palavra cultuar tem um significado. Nós não cultuamos ninguém. Nós estudamos o evangelho. Então, nós vamos fazer o evangelho no lar, mas, como eu falei, acho que hoje, vamos fazer aquela coisa de pegar... Como é que você faz o evangelho lá? Aí eu pego o livro dos Espíritos, né, Vera, e abro assim, pá! Cai sempre na mesma página, meu, porque ficou viciado. E está lá, é o mesmo capítulo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Né? E o cara não se toca. Se fosse um homem de bem. Se eu ler isso, eu fecho o livro e falo, chega, já vou voltar, já entendi a lição de hoje. Né? Se eu fosse um homem de bem. Mas como eu sou um homem mau, eu estou aqui. Fazer o quê? É assim que a gente vai indo. Mais uma vez, então, a todos, uma boa noite, um bom descanso, e vamos, então, pedir agora novamente para que a espiritualidade nos acompanhe, nossos anjos de guarda, espíritos protetores, e, dependendo de nós, realmente, que possamos fazer uma boa noite, não só para o corpo físico, mas o principal, uma boa noite para o nosso espírito. Que possamos mentalizar boas condições. Por que é dito, se nós fazermos, antes de deitarmos, uma boa leitura? Um capítulo aí do Caminho, Verdade e Luz. Fonte Viva. Faz uma leitura daquela. Traga para si uma vibração mais positiva ainda, de amor, de fraternidade. E peça, aí sim, que o seu guia espiritual, seu anjo protetor, seja lá o nome que dê, que ele te conduza a lugares de instrução e não de passatempo.
Tem gente que, às vezes, vai dormir e quer ver o futebol do outro lado. Não tem jeito, não adiantou nada. Mas nós que já estamos aí sendo candidato a pré-espíritas, nós temos já por saber aquilo que nós podemos pedir. Como o André Luiz disse, nós não sabemos pedir, não sabemos receber e não sabemos agradecer. A proposta é, vamos começar a fazer isso, saber o que pedimos e não aquilo que nós temos que fazer. Então, a todos, muito obrigado, que a paz seja conosco e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite a Bom todos. descanso. Até, Fiquem com Deus e até mais. até amanhã, né? Amanhã tem aula de mediunidade aí para frente, né? Vamos lá. Amanhã pode continuar. Tchau, Se tchau. Deus quiser. Tchau, tchau, Manu. Ó, Deus quer. Deus quer. Agora cabe a nós, como estudamos hoje aí, né? Então vai. Tchau, tchau a vocês. Bom descanso. Tchau, tchau, Manu. Tchau, tchau.